Bom dia a todos, né? Como nós estamos tendo nossos EBDs, eu vou resolver fazer essa pequena live com uma pequena meditação acerca da palavra do Senhor, né? Deus possa estar nos abençoando neste dia. É um dia que nós dedicamos ao Senhor, mas por um motivo de força maior aqui estamos em casa. Mas eu gostaria de pensar acerca da palavra do Senhor, né? Encher as nossas mentes, nossos corações com a palavra do Senhor já nesta manhã. E para tanto eu queria fazer a leitura de Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 8. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 8. Vai ser o texto básico da nossa pequena meditação desta manhã, né? Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Mas antes de a gente fazer essa leitura, gostaria de estar fazendo uma oração, né? Vamos estar orando então, clamando, né, pelo nosso Deus que Ele nos alcance cada vez mais com a sua misericórdia e com a sua graça. Oremos. Senhor Santo Deus, Pai de amor, nós te louvamos por este dia de vida, Deus, te louvamos pelas bênçãos, ó Deus, que são inúmeras, que Tu tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque sabemos que somos merecedores, ó Deus, mas segundo a sua grande graça tem nos cuidado, tem guardado de nós, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que éramos pecadores perdidos, ó Deus, caminhávamos para o tormento eterno, não buscávamos a sua presença nem a Tua face, nós fomos alcançados pelo Seu amor, ó Deus. E assim nós estamos aqui, ó Deus, agora redimidos e adorando o Teu nome, ó Deus, pela essa tão grande salvação, ó Pai. Nos abençoe agora na meditação dessa pequena porção da Sua palavra, Deus, e que ela esteja em nosso coração no decorrer de todo este dia, ó Pai. Pois em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos estar lendo Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. A gente vai pensar numa primeira metade agora, na manhã e à tarde, se der, ou à noite a gente pensa numa segunda metade deste tema. Então Romanos capítulo 5, verso 1 ao 8 diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, nosso Senhor Jesus Cristo, temos entrada pela fé a esta graça, na qual graça estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém morra. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma leitura que nos revigora, é uma leitura que nos anima, né? É uma leitura que nos traz muita esperança, muitas certezas. Este capítulo 5, irmãos, é uma explicação da última palavra do capítulo 4. O capítulo 4 terminou assim no seu verso 25: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Assim, o capítulo 5 é uma explicação desta última palavra do capítulo 4, que é a justificação. E algumas bênçãos decorrentes desta justificação. A paz divina, né, é uma bênção decorrente da justificação. A paz é uma bênção divina que nos vem da justificação que temos com o nosso Deus. Justificação, irmãos, é um termo jurídico que diz respeito àquela pessoa que foi liberta de uma condenação e foi declarado inocente quanto a uma acusação, né? Quanto a uma condenação. Essa pessoa ela foi declarada inocente. Mas fomos declarados inocentes quanto a qual condenação? Não é? A condenação que nós fomos declarados inocente foi referente à nossa desobediência a Deus, referente à nossa displicência contra Deus. A condenação
quanto ao pecado, ela pesa sobre toda a humanidade. Né? Em João capítulo 3, versículo 18, está descrito desta forma: quem crê nele, ou seja, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É a condenação que nos veio por conta da desobediência. Ainda o versículo 19, irmãos, do capítulo 3 de João diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Diante de Deus, fora de Cristo, todas as obras da humanidade são obras más. E por conta da depravação que está no coração do homem que não conhece a Deus. O homem é totalmente depravado. Ele é incapaz de fazer o bem. Quando eu digo que ele é incapaz de fazer o bem, estou falando de uma ótica divina. O homem não faz o bem segundo os valores de Deus, segundo a ótica de Deus. Isso ele é incapaz de fazer o bem por conta da rebelião de Adão. Por conta da rebelião que houve no jardim do Éden, quando tudo existia em plena harmonia, onde existia uma plena comunhão com Deus. Romanos capítulo 5 mesmo, onde nós estamos, o versículo número 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, está se referindo a Adão e Eva no jardim do Éden, ali o pecado entrou no mundo. Diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, diz que assim a morte passou a todos os homens, sem exceção, a todos os homens. E ele conclui: por isso todos pecaram. Meus queridos, todos os homens da face da terra, eles já nascem condenados. O rei Davi, no Salmo 51, no versículo número 5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O homem, ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, ele já nasce pecador, ele já nasce contaminado com o pecado. Dessa forma, ele já nasce debaixo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz lá que éramos por natureza filhos da ira. Paulo está dizendo assim: antes de conhecermos a Cristo, todos nós éramos filhos da ira, como os demais, como os outros também, como aqueles que não conhecem a Cristo ainda o são. Ele ainda diz mais, ele diz que éramos inimigos de Deus. Em Romanos mesmo, o capítulo 5, versículo 10, diz assim, irmãos: porque se nós, sendo inimigos de quem? De Deus. Ele diz: se nós, sendo inimigos, porque esta é a condição do homem, inimigo de Deus, o homem está condenado diante de Deus. Ele é culpado de transgressão da lei de Deus. Ele não obedece a Deus. Está só aguardando a sentença final que será trazida sobre ele na consumação dos séculos, quando o nome do Senhor será grandemente glorificado. Quando se crê em Cristo, meus queridos, pela fé, se é justificado diante de Deus. Ou seja, você é tornado justo, a pessoa é tornada justa diante de Deus. É tornada sem culpa, né? sem acusação quanto a todas as questões relacionadas na Bíblia. Cristo fez isso, cumprindo a lei de Deus e imputando, colocando esse crédito, essa obediência que ele teve a Deus, essa obediência literal que ele ofereceu ao Pai. Ele coloca o crédito dessa obediência na conta ou a favor de todo aquele que nele crê. E já não mais pesa sobre a pessoa a condenação. Dessa forma, o sangue de Cristo serve como propiciação pelos nossos pecados. Imagine que Deus olhasse para o Marcelo, e dissesse: pecador, perdido, condenado. Daí o Marcelo crê em Cristo. Daí o sangue de Cristo vem e me cobre. Aí Deus olha para o Marcelo e diz: justo, santo. É dessa forma que o Senhor Jesus trata com o nosso pecado. Nós somos perdoados. A sua morte nos esconde como pecadores da presença de Deus. Somos tornados limpos, justos, santos. E quando Deus olha para o Marcelo, não fala mais pecador, condenado, ele fala salvo, santo, em Cristo Jesus. A desobediência à lei de Deus gera morte.
Assim, todo homem deve morrer, como determina a lei santa do Senhor, não é? Romanos 3,10, se você voltar atrás, vai dizer lá que não existia um justo, um só sequer. Todos se extraviaram. Assim, todos devem ser condenados ao tormento eterno, e todos seriam condenados ao tormento eterno, se não for o amor do Senhor manifestado na pessoa bendita do seu amado Filho, Jesus Cristo. Mas Cristo livra aquele que crê no seu nome, morrendo em seu lugar e cumprindo a justiça de Deus em seu lugar. Por isso nosso texto diz, tendo sido justificados. Tendo sido, aquele que creu em Cristo foi tornado justo. Isto é um fato. Aquele que crê em Cristo foi tornado justo diante de Deus. Tendo sido, pois, justificado. Perceba que isso já aconteceu, está no passado. Fomos justificados quando nós cremos em Cristo. E agora somos santos, redimidos, resgatados. Fomos justificados, tendo sido justificados pela fé. A justificação é quando se dá início todo o processo da salvação. E a justificação traz muitas bênçãos para as nossas vidas. Muitas são as bênçãos advindas da justificação. Quando você é justificado por Cristo perante o Senhor, você tem paz. Esses dias, como nós necessitamos de paz, mas a paz que você mais necessita, a que você mais precisa, a paz que mais é urgente para a sua vida, é a paz com Deus. Esta é a paz que mais importa, é a mais importante. E quando você realmente é justificado por meio da morte de Cristo, você tem paz com Deus. Paz com Deus pela justificação de Cristo. O verso 1 diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, né? Que alívio, irmãos. Temos paz com o Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paz é o que nós precisamos, paz com Deus, porque se você está em paz com Deus, você tem segurança, você tem muitas certezas na realidade e na verdade. Paz com Deus. A palavra grega aqui não é shalom, é irene, não é? Essa paz significa um estado de tranquilidade para com o Senhor, né? É a ausência de devastação, de destruição, de guerra entre você e Deus. Não estou falando assim, olhando de uma maneira horizontal, mas de uma maneira vertical, né? Paz é harmonia, é concórdia. Nós podemos ter tudo isso com Deus por meio de Cristo. Paz traz segurança, felicidade, pois paz e harmonia fazem parte de coisas seguras e prósperas para as nossas vidas. Paz fala de um estado tranquilo da sua alma, que tem certeza quanto à sua salvação por meio de Cristo Jesus. E por esta razão, você não precisa temer nada, não temer nada quanto a Deus. Você pode estar contente com a porção que Deus tem lhe dado aqui na terra. Qualquer que seja a sua classe. Lembre-se, irmãos, houve um tempo em que você era inimigo de Deus, você estava debaixo da ira de Deus, mas agora em Cristo você tem paz com Deus. Paz com Deus significa que o problema do seu pecado quanto a Deus foi resolvido, foi sanado, ele não mais pesa sobre você. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua situação com Deus foi mudada. Agora você é filho, né? João 12. Todos quanto queiram receber os deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Você era pecador, mas agora você está posto numa condição correta diante do Pai, numa melhor condição. Você foi reconciliado com Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu perguntaria, você já está justificado? Você já está em paz com Deus?
Uma outra bênção que nos vem da justificação, irmãos, é que nós somos levados à presença de Deus. Não tínhamos acesso a Deus. Deus não nos ouvia. Na realidade, estávamos mortos para Deus, mortos em delitos e pecados. Mas agora, por meio da justificação, você foi levado a Deus, à presença de Deus pela fé em Cristo Jesus. Né? O verso número 2 de Romanos 5, que nós lemos, diz assim: pelo qual, se referindo, né, a Cristo, temos entrada pela fé a esta graça. É interessante, irmãos, que o termo que Paulo utiliza aqui para nos dizer que nós temos entrada, a palavra grega é prosagog, e é um termo que traz uma figura muito forte. É um termo que era usado naquele tempo para se referir a uma pessoa que era colocada na presença do rei, né? É um termo que descrevia alguém que era colocada na presença da realeza, né? E na verdade é um termo que Paulo usa, que é comum para que ele se refira à nossa aproximação a Deus, não é? Paulo está dizendo: Jesus nos introduziu, né, à própria presença de Deus. Jesus nos abre as portas à presença dos reis. E quando essas portas se abrem, o que achamos é graça. Maravilhosa e abundante graça. Não achamos e não há ali condenação, não há juízo, não há vingança, mas pura e imerecida graça. Graça não motivada por uma incrível e imensurável bondade. Entenda, não houve nada exterior a Deus que motivou o seu amor. Ele não viu nada de atraente em mim e em você. Ele não viu nada de atraente na humanidade. Mas tudo ele fez segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o propósito que propusera em si mesmo. Meus irmãos, eu o amo, você o ama, porque ele nos amou primeiro. Então nós temos paz por meio da justificação. Nós somos levados à presença de Deus por meio da justificação. E você pode ter esperança. É outra bênção advinda da justificação. O verso 2 de Romanos 5, parte B, diz: na qual graça estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, como as pessoas têm perdido essa esperança na glória de Deus e vivem dias atribulados, dias apertados. Vivem como se não tivessem esperança, como não tivessem nada os aguardando. Você tem esperança por meio da justificação. Em Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim, eu vou ler para você: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentis na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12 diz, preste atenção, que naquele tempo estáveis sem Cristo. É passado, você estava, agora você já não está. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. Glória a Deus, que isso é passado. Agora essas promessas dizem respeito a nós, a mim e a você, né? Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora nós temos esta viva esperança. Fomos justificados. Esta é a situação, irmãos, do incrédulo, da pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, está sem Cristo, está separado da comunidade de Israel, está estranho às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Este, sim, deve estar em desespero. Mas não aquele que crê em Cristo, não aquele que tem Cristo como seu Salvador. Você está salvo, você é salvo, você está em uma condição melhor. Você tem uma bem-aventurada esperança, não é? É como diz Tito 2,13, eu vou ler novamente, eu leio para os irmãos também, que diz, Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória e do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Você foi justificado. Você foi tornado justo diante de Deus.
Se você é um cristão verdadeiro, um autêntico crente, se você realmente creu em Cristo para a conservação da sua alma, como dizem Hebreus, se você reconheceu seus pecados, se arrependeu, correu a Cristo pedindo por perdão e foi reconciliado com o Pai, se você é um salvo, não estou perguntando se você vai para a igreja, se você dá dízimo, se você levantou a mão num culto, foi lá na frente orar para você, colocar a mão na sua cabeça, não. Estou falando se você está dependendo única e exclusivamente do sangue de Cristo para a sua salvação, dependendo da sua obediência, da sua justificação. Você é um salvo, você foi justificado, você tem paz com Deus, você foi colocado na presença de Deus e você tem uma viva esperança. Encha e alegre o seu coração com esta verdade. Você é um filho de Deus. Deus tem cuidado de você, ainda que você ache que Ele esteja longe, Ele está perto. Nada se furta do seu controle, nem do seu poder. Deus está em todas as coisas, controlando todos os acontecimentos. E você, se você crê em Cristo, você foi justificado. Você está em paz com o Criador de todas as coisas. Você está na sua presença e você tem esperança de que um dia você estará na glória com o Pai. Amém? Deus os abençoe. Se der certo, na parte da tarde a gente fala da segunda parte desses versículos que nós lemos. Deus abençoe você, sua família, abençoe sua igreja. E meu querido, continue firme, né? Que a sua esperança seja o Senhor. Amém?